Vamos aprender a bordar? Vamos começar a nossa primeira aula de bordado livre. Hoje nós vamos ver a história do bordado, como tudo iniciou, como que foram surgindo os pontos, a importância do bordado na nossa sociedade. Vamos ver também quais são os materiais necessários para bordar. Vou explicar para vocês as diferenças e cada um deles. E vou também ensinar para vocês como fazer o risco do bordado. Então vamos começar? Vamos lá! Esse projeto ele vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de março, às 19 horas. Então, serão 3 dias de aula, onde vocês vão aprender vários pontos de bordado e como utilizar ele em um bordado que a gente vai fazer. Então, o bordado livre, ele é uma técnica artesanal que possui muitos pontos. Com a junção desses pontos, é possível criar variados desenhos e detalhes nas peças de vestuário, enxovais ou decoração. Ou seja, o bordado livre, ele é um bordado que ele tem muitos tipos de ponto, muitos, centenas de tipos de ponto. Eles foram surgindo de acordo com cada região, com cada povo. Então, cada povo foi criando o seu ponto específico. E depois nós fomos, então, aprendendo e juntando todos esses pontos. Então, um bordado livre, ele é a junção de vários pontos diferentes, dependendo do efeito que você quer dar para esse bordado, né? E você pode aplicar ele em qualquer superfície têxtil, né? Ou qualquer outra superfície que você queira. Você pode usar essa mesma técnica de ponto para colocar em uma roupa de cama, numa toalha de mesa, ou então em um vestido, em uma roupa. Depende do resultado que você quer e depende do que você quer fazer, mas o bordado livre, ele vem para ornamentar, então, as peças que a gente tem em casa ou que a gente quer presentear para alguém. É uma técnica que permite uma liberdade de criar, né? Porque dependendo do ponto que você usar, ele pode dar, então, efeitos diferentes, né? Então, você tem que escolher qual é o ponto que você quer pensando no resultado final, porque como tem vários pontos, você pode fazer, por exemplo, uma folha com ponto folha ou a folha usando o ponto margarida, só que o efeito final, ele é diferente, tá? Os trabalhos manuais proporcionam diversos benefícios aos artesãos, como diminuir o estresse, exercitar o cérebro, ajudar na concentração, melhorar as articulações e afastam a depressão. Então, o trabalho manual, o trabalho artesanal, ele tem benefícios terapêuticos, eles têm benefício de coordenação motora, né? Então, ele pode reduzir o estresse, né? Então, o bordado, ele vem ajudar aí também para nossa saúde mental, para nossa saúde psicológica, cognitiva. Então, no momento que nós estamos passando, praticar o bordado, ele tem muito benefícios, né? E também pode ser usado como uma renda extra. Você pode, então, fazer bordados e vender, né? Ou para presentear alguém. Então, esse projeto, ele tem o público-alvo, né, adultos e adolescentes, porque a gente usa tesouras de ponta, a gente usa agulhas, mas nada que uma criança supervisionada por um adulto não possa fazer, né, uma criança aí de uns 7, 8 anos para cima, ela não possa fazer. Eu bordava desde muito cedo. Minha mãe me ensinou pontos de costura muito cedo, eu pregava botão e perto do prédio que eu morava, tinha uma senhorinha que eu adorava passar as tardes na casa dela, junto com as minhas amigas, e a gente bordava os panos de prato para ela. Então, ela ensinava a gente a bordar e a gente passava ali horas da tarde bordando e fazendo panos de prato para ela.
Então, uma criança, ela também pode praticar, né? Também pode usar essa técnica de bordado, desde que supervisionada por conta de agulhas e de tesouras. A história do bordado, então, né? Ele começa com o surgimento, então, ali, né, da agulha, né? O bordado, ele teve suas origens uma função essencialmente estética e não utilitária, e por isso ele se tornou um campo muito atraente para a arte popular. Então, desde lá da pré-história, né, o homem ele já descobriu que se ele usasse um pedaço de osso ou um pedaço de madeira ou uma presa de algum animal que ele matasse e que tivesse um furinho e ele conseguisse passar ali um fio ou folha natural ou mesmo os tendões de algum animal, eles conseguiam usar aquela ferramenta para fazer o processo de costura, tá? Então, lá na pré-história, o homem ele já dominava essa técnica e ele usou, desde o início, ele usou como uma forma de ornamentar as suas peças. Então, ele percebeu que ele poderia juntar uma parte, né, de um couro de um animal, uma parte de uma pele de um animal com o outro, e que esses efeitos que ele ia passando, então, entre, né, os materiais que ele estava juntando e o material que ele estava usando para juntar ali, né, os primórdios das linhas, isso fazia com que essa peça ficasse ornamentada e que ele também poderia colocar ali pedras, poderia colocar presa de animais e colocar todos os detalhes no vestuário dele. É importante aqui falar que o homem ele começou a usar então a pele dos animais que eles matavam. Então tudo na pré-história ali, tudo que eles tinham de matéria-prima para que eles pudessem então fazer o vestuário deles, né, era tudo natural. Tá? Então, aqui como a gente vê, né, nessa imagem, essa agulha aí, é tudo feito de madeira ou de osso de algum animal mesmo, tá? E de acordo com a história, né, com os historiadores, os pesquisadores, o primeiro ponto que o homem ele usou aí então para fazer esse ornamento foi o ponto cruz. O ponto cruz, ele é um pontinho que a gente faz um xizinho mesmo, uma cruz ali. E ele é formado então por dois pontos, né? Então ele faz a cruzinha, então ele precisa desse ponto e desse ponto para ser feito. E é um ponto usado até hoje no bordado livre, né? Então tem muita gente que usa aqui, né, como a gente pode ver o passarinho, para fazer vários desenhos de bordado, né? Então é interessante a gente pensar que lá desde do primeiro ponto que surgiu, a gente usa ele até hoje. E aí, com o passar do tempo, né? Então, cada civilização, cada povo, eles foram criando pontos diferentes, né? Para identificar aquela região, né? Então, cada família, cada civilização que foi surgindo ao longo do tempo, eles foram criando um bordado diferente para eles. Era como uma forma de caracterizar mesmo. E aí eles foram aprendendo que eles poderiam colocar pedras preciosas, conseguiram fazer fios de metais como bronze, ouro, prata, para que também pudesse fazer bordados nas roupas, né? Então, com o passar do tempo, eles foram elaborando cada vez mais e desenvolvendo cada vez mais essa técnica desses pontos. Tá? Então aqui eu trago a imagem para vocês de dois vestuários completamente diferentes, mas que os dois, né, eles são muito usados com bordados, né? E a gente tem aqui então uma cigana e que a gente consegue ver que ali ela tem algumas pedrarias e algumas moedas ali no seu lenço, no seu vestuário bordado.
e a gente tem uma camisa, né, feita de um tecido muito fino e bordado também mais delicado. Então, cada povo, né, eles foram desenvolvendo a sua própria técnica e foram passando isso como tradição mesmo dentro da sua comunidade, dentro da sua sociedade. Desde que surgiu o bordado, né, e a técnica de bordar, isso foi sendo ensinado, então, entre as mulheres da família, né? Era uma habilidade feminina desde o início, então, que a mulher, ela começasse a aprender a bordar. Né? A mulher ela tinha que saber bordar e a costurar, porque ela era responsável pelos cuidados da família. Então, ela tinha ali que aprender os afazeres domésticos, tá? Então, o bordar e o costurar fazia parte desses afazeres, né? A mulher, ela costurava a roupa dos seus filhos, do seu esposo, dela também, e para poder ornamentar, para poder deixar mais bonito, ela também aprendeu, então, o bordado. E mesmo para poder fazer o seu próprio enxoval personalizado, né? Então, as meninas elas aprendiam desde muito cedo para poder ir fazendo o seu enxoval. E quando casavam, então, elas tinham essa responsabilidade de continuar passando esses ensinamentos para as filhas também. Com o passar do tempo, as mulheres começaram a ir na escola, começaram a aprender, e isso também virou uma prenda feminina que a gente fala. Elas aprendiam isso na escola também. Hoje em dia a gente vê que essas questões elas estão muito diferenciadas dentro da nossa sociedade, então a gente vê muitos homens bordando, né? E isso tem mudado, mas ele tem o bordado, ela tem essa raiz feminina com ele. Atualmente, então, o bordado ele também pode ser incorporado com outros materiais. E aí, depois, né, do desenvolvimento industrial, da Revolução Industrial, nós tivemos, então, um grande número de materiais diferentes que foram sendo criados, como materiais dos vidrilhos, plásticos, né, pedrarias de plástico, né, lantejoulas. Então, a gente consegue agregar vários outros materiais que não sejam exclusivamente os naturais, né, no nosso bordado. E ele também pode ser executado, né, manualmente, como acontecia antigamente, e também pode ser executado por máquinas, né? Então nós temos máquinas domésticas que são adaptadas e que aí com o bastidor consegue se conduzir a máquina para poder fazer esse tipo de bordado. Ou então temos também ainda hoje em dia as máquinas eletrônicas, né? Que aí se tem um software no computador aonde você cria o bordado ou você compra a matriz desse bordado pronto, você salva num pendrive, coloca na máquina e ela já lê toda a configuração daquele bordado e vai fazendo o bordado. Né? Ela já tem toda essa programação de pontos, de diferenciação de pontos, inclusive ela também reconhece cores diferentes, então ela para a cada troca de cor para que você possa trocar a linha. E nós temos máquinas industriais, que aí nós falamos que elas têm cabeças, né? E elas conseguem fazer simultaneamente várias vezes o mesmo bordado, né? Então ela tem várias cabeças e cada uma dessas cabeças tem a mesma programação e vai bordando automaticamente. E aí geralmente essas não param para troca de linha, né? Você já coloca ali a quantidade de linha que ela vai precisar e ela mesma já sabe como que ela vai bordar ali. Então, hoje em dia, nós temos o trabalho tanto manual, que ele tem voltado aí, né, como uma prática e também tem tido mais o reconhecimento, e também nós temos essas máquinas que fazem belíssimos trabalhos.
Então, como eu falei para vocês agora há pouco, né, nós podemos colocar muitas pedras no nosso bordado, né? E aí eu trago para vocês que um vestido de noiva, né? Um vestido de noiva, ele tem a junção ali muitas vezes de bordados de pedraria com aplicação de renda, né? Então essa renda a gente fala que ela é rebordada, tá? Então a gente aplica ali muitas pedras diferenciadas, então pode ser pedra tipo strass, pode ser tipo miçangas, tipo vidrilhos, pérolas, né? Depende do resultado que a gente quer ali, tá? Então tem hoje em dia uma infinidade de pedras e dependendo do resultado é onde a gente vai escolher essas pedras e vamos acabar usando elas. Se a gente quer mais brilho, menos brilho, né? Tem umas que são mais opacas, outras são menos opacas, são mais brilhantes, né? E foi se descobrindo também que o bordado, então, ele pode ser usado, né, como uma forma de terapia. Então, hoje nós temos muitos grupos, né, de mulheres que elas se reúnem para bordar, né, e ali, então, elas trocam conversa, né, ali elas se ajudam mutuamente, né, também se tem cooperativas onde fazem um grupo grande ali, né, de mulheres fazem vários bordados e depois participam de feiras, por exemplo, né, ou organizam alguma exposição para que possam vender os seus bordados, né, e mesmo como terapia ocupacional, o bordado ele também tem sido usado muito, né? Porque há estudos que indicam que conforme a gente está praticando, né, o ponto ali, né, então a gente está fazendo o movimento do ponto, a gente entra em um processo de meditação, né? Então, é comparado a uma prática de meditação mesmo, onde você está ali concentrado no que você está fazendo e esquece, né, o entorno de você. Então, você fica ali concentrado nesses pontos que você está fazendo, no que você está executando, focado no seu momento presente, né? No que você está fazendo, e o entorno passa a não ser o principal foco nesse momento. Então, o bordado ele está sendo muito relacionado e está sendo, né, usado muitas vezes como terapia por conta desses benefícios, né? Então ele trabalha também, né, a coordenação motora, trabalha ali a sua criatividade, porque você escolhe cores, você escolhe pontos, você pensa ali numa composição final para que seu trabalho ele fique com a sua característica, ele fique com a sua personalidade, né? Então ali você tá usando o processo de criação. Tá? Ele também trabalha ali a paciência, né? Porque você precisa de um tempo para que você exercite, né? Faça aquele seu trabalho ali, né? Ele não é um processo rápido de ser feito. Então você dedica o seu tempo e com isso você aprende a apreciar o momento. Você também pratica ali a paciência, né? E você também consegue relaxar naquele momento, porque você está fazendo alguma coisa que você gosta, que te dá prazer. Então, o bordado hoje, ele traz muitos benefícios para as pessoas, né? Benefícios que nos ajudam no nosso dia a dia, nos ajudam com o estresse, com as tensões. Então, a prática do bordado, ele tem sido, né, realizado por muitas pessoas por esse motivo também. E aqui eu quero falar para vocês que como eu falei, existem vários tipos de bordado, né? E aí, conforme os pontos que você vai usando, você pode dar a sua personalidade e a sua característica, né, pro seu bordado. Então, quando eu escolho usar determinado ponto e escolho não usar outros, eu estou ali, né, dando o meu estilo. Então, hoje em dia, existem várias bordadeiras
e bordadores, né? E vocês conseguem, então, a gente consegue ver a personalidade ali. Então, com o tempo, vocês vão criando, né, a personalidade de vocês, de acordo com os pontos que vocês têm mais afinidade, né? Então, aqui eu trago para vocês o que hoje em dia está sendo muito usado, que são esses quadrinhos decorativos, né? Então, aí no caso, a pessoa ela fez um calendário, né? Deve ser uma data importante para ela, 30 de julho de 2020, né? E assim como todos os outros desenhos que a gente veio vendo, tem pessoas que mesclam técnicas diferentes, então, por exemplo, técnicas de pintura de tecido com bordado, técnicas de rebordado, então pega um tecido muito estampado e reborda em cima daquele tecido, mistura o bordado, né, com linhas, o bordado livre, né, com as pedrarias. Então, hoje em dia é muito livre. Você pode criar a sua personalidade, o seu estilo diferenciado e fazer disso o seu trabalho e também ter uma renda com isso, quem sabe, né? Então, eu quis trazer para vocês, né, toda essa visão ampla que a gente tem do bordado hoje em dia. E aí, agora nós vamos então entender quais são os materiais que a gente precisa, depois nós vamos passar para o risco, para aí então na próxima aula a gente começar de fato a abordar, a fazer os nossos primeiros pontos e abordar. Mas vamos entender um pouco quais são os materiais que a gente precisa, né? Os materiais básicos e a diferença deles. Então, agora nós vamos ver os materiais que nós precisamos. Vou começar com os bastidores. Aqui eu tenho alguns tipos de bastidores. Hoje em dia existem vários tipos de bastidores. Esses daqui são os bastidores de bambu. São os que eu mais gosto de usar para bordar, tá? Por quê? Porque ele tem aqui, ó, ele fica bem rígido, tá? Então, tem o bastidor de bambu que tem as tarraxas, né? E aí tem diferente tarraxa. E nós temos sem tarraxa, que é igual esse pequenininho que eu tenho aqui. Eu gosto de bordar, o que eu vou usar para bordar com as tarraxas, porque eu consigo apertar e consigo controlar o meu bordado aqui, o tecido do meu bordado. Esses sem tarraxa, eu gosto de usar para poder fazer quadrinho, né? Então, como moldurinha, tá? Esse daqui eu ganhei de presente de uma amiga minha bordadeira. E aí, ela usou aqui, né, ó. Depois vou falar isso com vocês. Então, ela fez o acabamento e colocou aqui para poder pendurar, tá? Então, eu gosto desse para fazer a moldurinha, o sem tarraxa. Mas para o bordar com tarraxa. Tem aqui ainda, né, esse que ele é de plástico, tá? Então, ele é de plástico. Aqui ele parece madeira, mas ele também é plástico, ó, ele é bem flexível, tá? E ele, geralmente também usa-se para poder fazer mais moldura, tá? Eles geralmente não são grandes, você não acha esse decorado, né, parecendo madeira. Tem deles que são coloridos, muito grande para que você consiga bordar. Então, se você for bordar alguma coisa menorzinha, ele também prende o tecido super bem, mas não é tão comum a gente usar ele para bordar. Eu ainda prefiro esses, tá? Então, agora eu vou falar desses dois aqui. Como escolher o tamanho do bastidor para você bordar? O bastidor, você precisa conseguir segurar ele bem. Então, eu gosto de um tamanho, ó, que o meu dedo, né, do meio aqui, ele passe do meio do bastidor. Por quê? Porque eu consigo ter mais firmeza na hora de bordar, tá? Então, esse daqui, vocês veem que ele já é um pouco maior, né? Então, aqui, ó, ele fica exatamente no meio. Eu acho, pra mim, eu me sinto mais confortável no máximo nesse tamanho. Um bordado muito grande, eu perco a firmeza do tecido aqui no meio, tá? Então, esse daqui é o tamanho 20 e esse aqui é o tamanho 16. Eu gosto mais do tamanho 16,
Mesmo se o bordado, o meu risco ele for maior do que o que cabe aqui, eu prefiro ir mudando o bastidor de lugar conforme eu vou bordando, do que eu usar um muito grande para bordar, tá? Então, a gente escolhe dessa forma, e aí vai depender do tamanho da mão de vocês, né? Se a mão de vocês forem maior que a minha, de repente, o tamanho 20 dê certo, né? Eu não tenho a mão muito grande, então, o tamanho 16 para mim é o que eu me sinto mais confortável bordando, tá? Então, é assim que a gente escolhe o tamanho do bastidor, tá? Nós vamos precisar também de tesouras, tá? E aí eu trago aqui para vocês diferentes tipos de tesoura. Por quê? A gente precisa de uma tesoura maior pra gente poder cortar o tecido que nós vamos usar. A gente precisa de uma tesoura, né? Às vezes bem afiadinha pra gente, mas num tamanho menor, né? Pra gente poder cortar a linha que tá na meada, né? Pra ficar mais fácil. E na hora de dar acabamento no bordado, uma tesoura de pontinha. Essa daqui, ó, inclusive, ela tem a pontinha curva, né? Não precisa ser com a pontinha curva, não, mas ela ajuda em alguns processos que a gente vai fazer, às vezes puxar uma linha, alguma coisa, tá? Se tiver duas tesouras também, né, não tem problema, mas eu gosto de usar essas três, por exemplo, tá? Eu tenho elas aqui e eu gosto de usar essas. Agulha. Eu tenho aqui também 3 tamanhos de agulhas que eu gosto de usar. Então, aqui eu tenho a tamanho 5, a tamanho 7 e a tamanho 9. Quanto menor o tamanho dela, mais grossa e maior ela é. Então, aqui, ó, deixa eu pegar um tecido para colocar aqui embaixo para vocês poderem observar, né, o tamanho da agulha. Então, essa daqui, ó, é a agulha número 5. Essa daqui é a agulha número 7. Ó, a gente vê. Não, peraí que ela tava misturada aqui. Tem uma número 5 no pacote da 7. Peraí, gente. Isso, ó, ela tava errada. Ó, essa é o tamanho 7, então a gente vê que ela muda de tamanho, mas não muda muito assim, tá? De um pro outro. E aí, eu tenho o tamanho 9 também, que eu quase nunca uso, porque essa daqui é quando a gente vai bordar com um fiozinho só, né? Que aí ela é bem menorzinha. Eu até tenho ela aqui, ó, mas eu vou abrir o pacotinho agora, porque eu não tenho o hábito de usar esse tamanho, tá? Essas duas aí são que geralmente eu uso, pra ser bem sincera pra vocês. Eu sinto mais confortável usando esses dois tamanhos. Essa daqui, ela é muito pequenininha, e aí a dificuldade da gente conseguir passar a linha, e até mesmo também, às vezes, fazer o bordado, porque ela acaba envergando, né? É muito grande. Então, aqui, ó. Tá vendo? Então, a 5, a 7 e a 9, tá? As duas que eu mais uso são a 5 e a 7. Essa daqui são as que eu mais uso para bordado. E aí, elas são agulhas comuns de costura à mão, tá? Mas eu gosto dela, né? Observa se o cabo dela é bem comprido assim. Eu gosto delas com o cabo bem comprido, tá? Então, aqui, ó, eu compro de pacotinho, né? Que vem várias. Tem 20 agulhas em cada pacotinho, ó, tá? Então, eu já compro os pacotinhos e deixo. Aí, nós vamos precisar de um agulheiro, né? E aí, eu tenho esse potinho que eu gosto de colocar as minhas agulhas de bordado, né? Então, aqui eu tenho os tamanhos variados, como eu mostrei aí pra vocês. E, geralmente, eu gosto de bordar, né?
a minha tesourinha aqui dentro. E aí eu tenho outro potinho aqui, que eu tenho alguns alfinetinhos, né, que também me auxiliam, às vezes, prender uma parte do tecido, se eu tô com a peça muito grande cortada, né, porque eu vou costurar ela depois, então eu prendo algumas partes dela com alfinete, pra ela não ficar me atrapalhando. E também tem um potinho onde eu vou juntando os restinhos das linhas, para futuramente eu fazer alguma coisa, ou se eu precisar de algum pedacinho de alguma linha, eu recorro, vejo se eu tenho aqui um pedacinho pequenininho para fazer algum pontinho, algum detalhe, tá? Outra parte importante também, que não pode faltar, é o tecido. E aí, o tecido, vocês podem fazer o bordado livre em qualquer tecido, tá? Não tem restrição de tecido, mas tem alguns tecidos que eles são mais fáceis e outros que são mais difíceis, tá? Então, eu sugiro de início que vocês comecem com um tecido plano, tá? Que não tenha elastano, por quê? Porque senão, às vezes, na hora de colocar no bastidor, o elastano espicha e aí acaba que o bordado depois, a hora que você tira do bastidor, ele enruga, tá? Então, eu sugiro para vocês começarem com um tecido plano, que não tenha elastano. Então, aqui eu trouxe exemplo para vocês, ó, de tricoline, o algodão cru. Tem muita gente que gosta de bordar algodão cru, tá? E vocês podem bordar de qualquer cor que vocês quiserem, tá? Depende do que vocês querem criar, depende do projeto de vocês, né? Então, vocês podem bordar de cores variadas. Então, esses daqui também são tricolines coloridos que eu trouxe, né? O algodão cru, se vocês optarem pelo algodão cru, é bom pegar ele de uma espessura média. Tem um que é muito fininho e ele também acaba enrugando conforme vai fazendo o ponto. E o muito grosso também, talvez vocês precisem de uma agulha mais grossa para conseguir bordar, tá? Então, um tecido que ele é mais grosso, é preciso de uma agulha maior, uma agulha mais grossa, para que você consiga perfurar aí o seu material, tá bom? E eu trouxe aqui o exemplo para vocês desse tecido, né? Ele é uma malha e tem elastano ainda. Então, ó, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que vai colocar no bastidor, porque se a gente faz, né, puxa demais, né? Então, ele tende a isso. Então, pode bordar malha, mas a malha, na hora de colocar no bastidor, ela não pode estar espichada, tá? Porque se ela estiver espichada, na hora que voltar, enruga o nosso bordado, tá bom? E aí também vocês têm que ver, porque dependendo da onde vai esse bordado, depois, né, não é ideal que ele espiche, né? Ele não vai espichar, ele vai segurar o tecido, né? Ele não vai permitir que o tecido espiche. Então, se é às vezes uma calça que precisa espichar numa cintura, né? Então a gente vai ter um problema. Então, malha é um pouco mais complicado mesmo para a gente bordar. A gente tem que pensar em todas essas questões aqui, tá? Se o tecido ele vai precisar espichar, se ele não vai precisar espichar. Mas, por exemplo, se for uma camiseta, né, que ela não tenha necessidade de espichar, podem bordar tranquilo. Só tome o cuidado com isso que eu acabei de falar. Não espichar demais e a hora que você soltar, então ele voltar, ele encolher, tá? Então, os tecidos aqui, já apresentei para vocês. Agora, eu quero falar com vocês sobre os tipos de linha, né? Nós temos aqui vários tipos de linha para que a gente possa bordar. Na verdade, a gente tem, né, essas daqui que são as de meada, que são as tradicionais para bordado livre, tá? Então, aqui nós temos, ó, vocês podem observar que nós temos uma gama variadíssima de cores, todas as cores que vocês quiserem. Temos de marcas diferentes aqui, né? Então, tem várias marcas. Tomar cuidado, porque tem algumas linhas importadas, que elas estão vindo
e que elas podem soltar tinta depois na lavagem. Então, por exemplo, essas daqui, tá vendo que elas não tem nenhuma marca específica, ó. É sempre bom algumas cores, assim, você fazer o teste, pega um pedacinho da linha, molha ela e aperta para ver se vai sair, tá? Tinta. Porque de repente você borda uma peça branca, né, com vermelho, por exemplo, ou com azul, ou com preto, né, e depois você pode manchar essa peça, tá? Então, tomar um pouco de cuidado. Temos ainda também, né, as mesclas. E aí elas vêm, né, dentro da mesma meada aqui, várias cores juntas, né? Então, aqui nós temos várias tonalidades da mesma cor junta, seria correto falar, né? Então, aqui dá um efeito diferenciado. Eu vou usar, né, para vocês verem a diferença, eu vou usar algumas mesclas e algumas lisas, né, no nosso bordado, para que vocês vejam o efeito, né, o resultado disso. Então, essas aqui são as linhas, elas são 100% algodão, tá? São linhas que são baratas, não rendem tanto, tá? Elas vêm aqui uma pouca quantidade de linha, por isso que é bom, então, aqui, ó, contém 8 metros de linha. Então, é bom a gente sempre cuidar muito da nossa linha, né? Então, amanhã eu vou ensinar vocês a passarem a linha na agulha, então, como que tira. E a gente sempre consegue, então, cuidar da nossa linha, manter ela sempre retinha, ou então a gente pode cortar papelãozinho e enrolar ela, ou ter umas plaquinhas de plástico que você também, próprias para isso, que você também pode enrolar, tá? Mas sempre preservar, cuidar da nossa linha para que ela não embole, para que a gente não perca, né, a linha, tá? Com o tempo. Trouxe aqui também para vocês que pode ser bordado, né? Então, com qualquer tipo de linha. Então, com mesmo essas, né? A gente também pode bordar. Elas são mais usadas para crochê, mas a gente também pode bordar, dependendo do resultado que a gente quer, né? A linha de meada, a gente consegue aqui, né? Ó, a gente abre e ela tem, ó, vários fiozinhos, tá vendo? Então, a gente consegue trabalhar desde um fiozinho até os 6 fiozinhos que vem aqui. E aí, a gente trabalha com a linha fechada, né? Ou a gente pode puxar só um fiozinho aqui, tá? Agora, essas daqui não, né? Essas daqui a gente já trabalha do jeito que ela vem pronta. Então, a gente não consegue fazer um trabalho com um resultado muito fino, ele sempre vai ser um resultado mais grosso, né? E aí dependendo, então, por exemplo, ó, essa minha linha aqui, ela tem uma espessura mais grossa, né? Do que essa daqui, por exemplo, ó, tá? Então, depende do resultado que eu vou fazer, que eu quero. Se eu vou bordar em um tecido que ele é mais grosso, né? Então, de repente, uma linha mais grossa vai me dar um resultado melhor do que eu quero, tá? Então, aqui também existe mescla dela, existe as lisas, né? Então, é só a gente criar, pensar primeiro o que a gente quer. Trouxe essas daqui também para vocês, que são desses carretéis aqui, né? Elas são mais usadas em máquina de bordado do que à mão, mas elas também dá para bordar. Ela é uma linha de viscose, tá? Ela é mais difícil de bordar do que essas linhas de algodão que eu mostrei até agora para vocês, porque ela escorrega mais. Porém, ela tem um brilho diferenciado, né, que essas outras linhas de algodão, elas não têm, né? Então, traz um brilho muito maior pra gente no bordado. Depende do resultado que a gente quer. A gente quer alguma coisa com mais brilho, né? Então, aí tem uma dificuldade maior para bordar, mas tem o resultado aí que a gente espera, né? Que a gente idealiza, tá? E aí existem várias cores dela também. Trouxe aqui para vocês, né, a título de curiosidade, algumas linhas que eu guardo de estimação, porque essas linhas aqui, elas são linhas de seda, né? E elas são da marca Varicor, ó,
como mostra aqui, né? Linhas varicor. Só que essa empresa aqui, ela parou de fabricar as linhas há muito tempo e só se encontra algumas para vender, alguns colecionadores, pessoas que guardaram, né? Algumas lojas antigas também que guardaram e que tem ainda algum pouco para vender. Esse daqui era da minha mãe quando ela bordava, né? Então a gente vê, por ela ser uma linha, né, de seda, ela é uma linha que ela tem um brilho e uma textura, né, diferente. Então ela é muito mais brilhante e ela tem uma maciez, né, no material dela. E aí comprava-se assim as meadas, né? Então vinha com cores variadas. E aí você também, né, tinha uma técnica de puxar aqui para que ela não embolasse, né? E você podia usar apenas a parte azul, apenas a parte laranja para bordar ou usar essa mescla de cores, né? Ela tinha vários tipos, né? Então, linhas mais grossas, linhas mais finas, as linhas mesclas, as linhas lisas também. Mas hoje em dia é muito difícil achar para vender. E também, né, tem uma maior dificuldade para bordar, né? Porque elas são finas e escorregadias, né? Para aderir na agulha, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês conhecerem, para vocês verem. Vamos deixar aqui de lado. Agora, vamos falar dos riscos, né? Hoje na internet você tem vários riscos disponíveis para que a gente possa estar imprimindo, tá? Então, eu trouxe esse daqui, que foi o que eu escolhi para bordar. Então, ele é um coração, né? Um galho com flores, né? Aqui a gente tem uma rosa, aqui a gente tem flores, tem várias folhas, né? Então, aqui a gente tem, né, os pontinhos. Então, vai dar pra gente explorar bem os pontos que eu vou ensinar para vocês. Vou estar disponibilizando aí na descrição do vídeo. Tem aí o link para que vocês possam entrar, baixar e fazer junto comigo, porque nós vamos fazer junto o bordado, para que vocês possam ver, né, toda a dificuldade, todo o erro que pode acontecer, a gente vai fazer aqui junto, tá? Para vocês aprenderem também como que resolve. Então, aqui eu vou estar usando esse risco, né? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, aqui a gente tem, né, ó, amor, né, e tem o coração, amizade. Então, vocês podem escolher, né, palavras escritas, podem escolher desenhos variados, né? Então, não precisa ser só flor, por exemplo, tá? Aqui tem também, ó, o alfabeto dessa letra, né? Então, você consegue, por exemplo, aqui eu tirei pequenininho porque não é o que eu vou bordar, mas você pode bordar ele maior, ou pode bordar pequenininho e fazer quadrinhos pequenininhos também, né? Ó, daria no tamanho desse quadrinho, por exemplo, né? Esse daqui é um exemplo que dá pra fazer, tá? Aqui, ó, eu trouxe outro exemplo pra vocês, tá? E esse daqui, ele é maiorzão, é igual esse, mas é maior. Então, é só vocês entrarem na internet, pesquisarem, né, o que vocês querem, colocarem risco para bordado, e aí vocês conseguem fazer, tá? Eu vou explicar agora para vocês como que a gente faz o risco, né? Eu vou escolher esse tecido, essa tricoline. Eu geralmente faço assim, ó. Eu pego, né, penso primeiro o que eu vou fazer, né, pego a minha peça de roupa, pego o pedaço de tecido, escolho, penso primeiro o que eu vou fazer, né, esse daqui eu vou fazer um presente para dar para uma amiga minha. Então, eu vou deixar aqui um tanto do tecido aqui para cima, tá? E vou cortar depois mais ou menos aqui mesmo, certo? Então, aqui vou deixar esse tanto que eu gosto de deixar com bastante tecido sobrando. Outra coisa que é importante vocês verem, qual o bordado que qual o bastidor que você vai usar para bordar, né? Então,
antes de cortar o tecido, medir aqui, ó, se cabe, né? Então, eu vou cortar mais ou menos aqui, ele cabe aqui. Se eu for usar o maior, ele também vai caber mais ou menos aqui, tá? Então, sempre bom deixar aqui, ó, uma borda de sobra. Nunca cortar rentezinho o bastidor, tá? Sempre deixar uma borda aqui de sobra. Eu vou até deixar um pouquinho mais, que eu não gosto de nada apertadinho, né? Eu gosto das coisas com folga mesmo. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho mais pra baixo, ó. Eu meço aqui mais ou menos uns 3 dedinhos meu, tá? Meio que de olho, não tem assim um padrão. Então, pronto. Medi, né? Como que eu vou fazer. E aí, agora, ó, eu uso essa canetinha, tá? Ela é uma canetinha que ela apaga, ó. Apagar friccionando a borracha. Então, aqui ela tem uma borrachinha e a hora que a gente fricciona, ela apaga. Mas ela também apaga com o calor do ferro. Então, eu gosto de riscar com ela, porque uso geralmente na cor azul mesmo. Porque depois a gente passa o ferro e é onde o nosso bordado não pegou, a gente consegue apagar. E o nosso bordado fica bonito. E a gente consegue enxergar bem o risco, tá? Então, aqui, ó, eu pressiono mesmo e venho riscando, ó. Venho fazendo todo o contorno, ó, do meu bordado. Em cima do meu risco. Aqui eu vou marcar as folhas do jeito que estão, mas eu vou fazer umas folhas menorzinhas. Eu vou fazer ela um pouquinho mais delicada, tá? Se o seu tecido ele for mais grosso e não dê para você ver assim, você pode usar o carbono de costura também. Um carbono que vocês compram em papelaria, qualquer papelaria tem, né? E aí vocês podem colocar o tecido, o carbono por cima e o risco em cima, e vocês podem riscar. Eu não gosto muito de usar o carbono porque nem sempre ele apaga, né? Depois tem alguns que eles são feitos de cera e aí você passa o ferro e eles apagam, mas não é sempre. Então, eu prefiro usar essa caneta que ela me dá mais segurança, né? Mais certeza de conseguir apagar e também de eu conseguir enxergar melhor o meu bordado, né? Onde que eu tenho que riscar aqui, tá? Então, aqui, na verdade, ó, eu vou riscando tudo. Então, vou dar uma adiantada aí no vídeo e trago o final para vocês verem. Que aí eu vou ensinar a colocar, então, no bastidor. E a gente já vai deixar o nosso bastidor prontinho para iniciar o nosso bordado.
Pronto, ó. Então, eu já acabei aqui o meu risco, né? Eu observo, vejo se não esqueci de nenhum detalhe, né? Então, aqui já ficou o meu risco certinho. Agora, eu vou cortar o meu tecido. Então, como eu falei pra vocês, eu vou deixar ele maior, porque eu quero fazer, né, uma peça maior aqui. Então, eu vou cortar ele aqui, nessa dobra que ele já tem mesmo. Vou guardar o restante do meu tecido. Aqui é importante que vocês passem também o tecido se ele estiver muito amassado, tá? Não usar tecido muito amassado, porque senão depois a gente não consegue fazer o bordado bem feitinho, aí ele vai ficando meio amassadinho, tá? O amassado vai interferindo. Então, aqui agora eu vou pegar o meu bastidor. O bastidor ele é composto por duas partes, né? A interna e a externa. Eu sempre abro aqui, ó, solto um pouco, né, a minha tarraxa, pra depois eu poder prender, então. Essa parte aqui, que não tem a tarraxa, ela vai por baixo, né? E aí, eu dou uma centralizada, tá? Aqui eu dou uma centralizada. Acho que eu vou usar meu outro bastidor, que aí eu não preciso ficar mudando ao longo do processo. Vou usar aqui. Esse aqui é diferente. Vou soltar um pouco a tarraxinha dele aqui. Né? Também tem as duas partes. Esse daqui, então, vai por baixo. E aí, eu dou uma centralizada nele. E o outro vai por cima. Eu abro. Então, aqui, ó, já coloquei o bastidor. O que eu tenho que prestar atenção? Se o meu tecido, ele tá espichado, ó. Tá vendo? Ele não pode ficar nem muito bambo aqui, ó, tá? E nem também muito preso. Então, aqui agora, eu vou apertar um pouco aqui, ó, a tarraxinha dele, né? E aí, ó, tá vendo? Não pode ficar enrugado, ó. Então, eu puxo aqui o tecido pra ele poder ficar mais retinho, tá? Então, é isso, a gente tem que ir percebendo aqui, né, o quanto tá bom, né? Geralmente deu aquela apertadinha e já tá bom. Então, pronto, nosso bastidor tá pronto. Essa ponta aqui, ó, que eu falei, que para não me atrapalhar, eu gosto de enrolar ela, ó, e de prender com alfinete. Mas aí eu escondo a pontinha do alfinete pra dentro, tá vendo? Pra também não me furar na hora que eu estiver bordando, né? Então, aí eu escondo ela lá pra dentro. Vou colocar mais um por causa da largura, né? Prontinho. E aí, tá pronto, então, pra gente começar o nosso bordado. Na próxima aula a gente começa. Eu quero dizer que esse projeto, ele está sendo realizado com recurso proveniente do Fundo Nacional de Costura, por meio da Lei 14.017 de 2020, que é a Lei Aldir Blanc. Então, até a nossa próxima aula.